Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Vocês conseguem me ouvir, conseguem me acompanhar nessa tarde? Hoje nós iniciamos mais um tempo de louvor e adoração ao Senhor, assim, mas nessa realidade que nós estamos vivendo, que é essa realidade de forma online. A gente sabe o que está acontecendo na cidade. Então, para começar esse nosso tempo, quero convidar você a orar por paz, tranquilidade em nossa cidade. Vamos orar comigo. Deus Santo, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Rogamos, Senhor, por nossa cidade. Rogamos pela violência, pela maldade, a maldade que chega às ruas, que nos impede de cultuar ao Senhor. Pai, que consequências ruins são essas que nos afetam? Pai, capacita, Senhor, as autoridades para, com o uso da espada, preservar, ó Deus, a segurança em nossa cidade, assim como disse o apóstolo Paulo. Pai, capacita, Senhor, homens e mulheres a proteger a tua cidade. Que nós, como igreja, possamos nos levantar em oração, orando para que o Senhor preserve a nossa cidade. Que o Senhor preserve as nossas vidas. Pai, nós reconhecemos a nossa condição de pecado. Somos pecadores desde que nós passamos a existir. Mas encontramos aqui, ó Deus, e ao nos encontrar contigo, podemos ter paz e salvação. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Boa noite para você, boa tarde, né? Boa tarde para você que está aqui conosco. Hoje, nosso formato que estamos elaborando nessa tarde, nós vamos focar na exposição da palavra. Então, nós não teremos um tempo de louvor, mas teremos a exposição da palavra. E se você está nos acompanhando desde o início, né, nós estamos fazendo uma série de exposições bíblicas no livro dos Juízes. E aí eu quero que você acompanhe junto comigo o livro de Juízes, e nós hoje entramos no capítulo 6 de Juízes, capítulo 6 de Juízes. Então, abra sua Bíblia no capítulo 6 de Juízes, capítulo 6 de Juízes. Ok. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia, Juízes, capítulo 6. Você já leu, abriu a sua Bíblia? Se você já conseguiu abrir a sua Bíblia, fala aqui para nós, aqui no chat. Vamos fazer essa leitura, você aí na sua casa, eu aqui na minha. Assim diz o Senhor. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam nas terras e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta, que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a terra a vocês. E então disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Orfã, que pertencia a Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque
de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ó Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com seu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofã dos Abiezitas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com madeira de poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez com que o Senhor lhe ordenara. Mas com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com um segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás, traga o seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que fica ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois destruiu o altar de Baal. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele, com um toque de trombeta, convocou os abiezitas para segui-lo. Enviou os mensageiros a todo o Manassés, chamando-os às armas, e também a Aser, a Zebulon, a Naphtali, que também subiram ao seu encontro. Gideão disse a Deus, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar aquela lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu.
Gideão levantou-se logo cedo, no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto do orvalho. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos fala na tua palavra. Agora, Senhor, nós suplicamos, abre a nossa mente, o nosso entendimento para a exposição da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Queridos, nessa tarde eu quero pensar com vocês a partir de alguns elementos. O primeiro aspecto é a situação de pecado na qual se encontrava o povo de Israel. Depois nós vamos destacar o chamado de Gideão e depois como o chamado de Gideão se conecta à nossa vida e à nossa história. Esses três aspectos eu quero pensar junto com vocês e expor o que o texto traz para nossas vidas a partir desses elementos. Então, a partir do primeiro aspecto, que é essa idolatria do povo de Israel, eu quero que você abra sua Bíblia aí, ainda no capítulo, mantenha sua Bíblia aberta, em Juízes capítulo 6, e note um detalhe. O escritor de Juízes, ele começa dizendo, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Aqui a gente tem uma expressão que aponta para repetição. E a gente que está acompanhando desde o capítulo 1, nós percebemos que essa é a constância de Israel, a constância em pecar. Então ele está dando essa ênfase, de novo o povo de Israel se volta contra o Senhor. Essa referência de novo aponta para esses atos repetitivos dos israelitas que o Senhor reprova, que era idolatria, era se afastar do Senhor. E aí como é que a gente percebe isso à luz da Escritura? A gente percebe que esse povo está constantemente se afastando do Senhor. Esse é o povo que conhece a palavra, esse é o povo que viu os milagres, esse é o povo que foi salvo pelo Senhor. Mas o fato deles serem salvos pelo Senhor, deles conhecerem a mensagem, deles ouvirem sobre Deus, isso não os faz afastar da idolatria. Por isso, de novo, até o final do livro dos Juízes, nós percebemos essa constante do povo se voltando. Eles passam um momento com Deus e depois eles se afastam de Deus. Eles passam tempo com Deus e depois eles se afastam de Deus. Então isso de novo aponta para essa repetição. Agora eu quero que você note um detalhe nesse texto. O texto diz lá no versículo 6 que de novo eles pecam, o Senhor levanta um povo, e aí nesse caso são os midianitas. Deus levanta os midianitas. Esses midianitas, amalequitas, são como um enxame. Eles vão lá e pegam as plantações, eles vão lá e roubam animais, roubam plantação. Eles são como gafanhotos. A ideia que o escritor está nos contando é como se uma massa de gafanhotos, diversos homens, diversos guerreiros, roubavam a plantação. Isso fez com que o povo de Israel se escondesse. Por quê? Porque se eles fossem para a rua, se o povo de Israel fosse para os campos, eles seriam roubados. Então, é uma circunstância de medo em decorrência de ladrões, de bandidos que roubam tanto as plantações como a colheita e tudo mais. Muito parecido com o que a gente está vivendo, né? Nós, a semelhança do povo de Israel, nós estamos nas nossas casas, nós estamos nos protegendo, porque na rua, no mundo em que nós estamos, na nossa cidade, se espalha uma violência, o furto, o medo de que, como gafanhotos, essas pessoas roubem nossos carros, bandidos roubem nossos carros, roubem a nossa paz, a nossa segurança. Então, se você perceber, o que está acontecendo com o povo de Israel parece um pouco o que nós estamos vivendo. Agora, o que eu chamei a atenção de vocês há pouco tempo atrás, que você notasse o capítulo 6, o versículo 6 do capítulo 6. Ele diz assim:
Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. E aí, o fato deles clamarem ao Senhor é porque eles empobreceram. Eles clamam ao Senhor porque eles empobrecem. Isso é um elemento interessante. Se a gente for olhar lá atrás, a gente lembra quando Deus levanta Otoniel. Deus levanta Otoniel porque o povo se volta contra o Senhor, abraça a idolatria, e aí Deus levanta Otoniel porque o povo está sendo perseguido pelos povos que Deus fortalece. Depois eu tenho Eude, que Deus fortalece um rei chamado Eglon para que esse rei pudesse massacrar Israel. E aí Israel clama ao Senhor. Se a gente for lembrar de Débora, de quando Deus levanta Débora, o povo de Israel está em idolatria, os povos em sua volta, né? Císera, o grande general de Jabim, se vai como um grande guerreiro lutar contra Israel, e o povo vai para Débora pedindo socorro. E agora, nesse momento, é o empobrecimento do povo que faz com que eles clamem por socorro. E aqui eu quero que você note o que está por trás disso aqui. O povo, ele só se lembra de Deus quando os inimigos estão perto, quando há empobrecimento, quando há medo, quando há preocupação. Aí esse povo de Israel lembra do Senhor e lembra de clamar ao Senhor. E aí, isso que Deus está querendo mostrar para eles. Esse povo só se lembra de Deus, só pede ajuda a Deus. Só um momento, meus irmãos. Esse povo só pede ajuda a Deus, esse povo só pede ajuda quando alguma coisa acontece, quando as consequências do pecado deles, batem a porta. Ou seja, eles só pedem ajuda quando a consequência da idolatria chega na forma de inimigos. Eles só pedem ajuda quando a consequência da idolatria deles é a escravidão. Eles só pedem ajuda a Deus quando a consequência da idolatria deles gera empobrecimento. Aqui eu quero que você preste bem atenção, porque isso aqui é uma verdade teológica bem interessante. O povo de Israel, ele não se arrepende. Ele tem remorso. Remorso. Sabe o que é o remorso? Remorso é quando você fica triste por causa das consequências do seu pecado. Arrependimento é quando você fica triste porque o seu pecado quebra o seu relacionamento com Deus. Vou repetir para ficar bem claro para você. Existe uma verdade teológica que é arrependimento e remorso. Remorso é quando a pessoa fica triste quando vem as consequências do pecado. Exemplo, você conta uma mentira, conta uma fofoca, uma coisa nesse sentido, aí alguém chega e lhe confronta o seu erro. Aí você vai e fica triste com a consequência do confronto. Quando você fica triste com a consequência do confronto, aí você vai dizer assim, Deus, eu não queria ter feito isso. Mas você já sofreu as consequências da mentira que tinha perna curta. Quando, por exemplo, você está lá cuidando de seus pais, a Bíblia nos diz para honrar o nosso pai e mãe. Se tiver uma criança aí na sala, presta bem atenção. Sabe o que é remorso? É quando seu pai ou sua mãe diz assim, estude para você não tirar nota baixa na escola. Aí você não estuda, desobedece papai e mamãe, e aí tira nota baixa na escola. Aí você fica triste. Mas você está triste com a consequência da sua desobediência. Então isso é remorso. O povo de Israel estava sem remorso. Eles estavam tristes porque estavam empobrecendo. Eles não estavam tristes com a idolatria, mas com as consequências do pecado. E é nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção. O arrependimento que traz a salvação, o arrependimento que traz vida, é aquele que se arrepende pelo pecado e não pelas consequências dele.
Quem realmente se arrepende porque sabe que o seu pecado quebra o seu relacionamento com Deus. Sabe aquele momento em que você é tentado e você cai em pecado, mas na mesma hora que você peca, o seu coração fica pesado, a sua mente, não aconteceu nada, mas você já diz assim: eu quebrei o mandamento do meu Deus, eu quebrei um dos elementos que me liga a Deus. O pecado, ele me afasta de Deus, eu não quero estar longe dele. E isso te deixa triste. A quebra do relacionamento com Deus. Isso me faz pensar sobre as formas pelas quais nós confessamos, como nós confessamos nossos pecados. Se nós estivéssemos no nosso culto agora, nesse momento nós estaríamos confessando os nossos pecados. E eu pergunto a você, você estaria confessando remorso ou confessando arrependimento? Quem confessa arrependimento se arrepende pelo pecado e não quando as consequências batem à porta. A consequência nem chega, mas só o fato de você entristecer, de você pecar contra Deus, esse ato já gera tristeza. O povo de Israel sentiu remorso. O remorso é evidente quando o indivíduo lamenta pelas consequências e não pelo pecado em si. O povo de Israel teve remorso. Você está se arrependendo ou você está tendo remorso? O remorso vai fazer com que de novo, você desagrade ao Senhor, assim como o povo de Israel. Mas o Senhor te chama, meu irmão e minha irmã, para o arrependimento. E para a gente ter arrependimento, a gente tem que chorar pelo pecado antes mesmo da consequência. Não adianta você chorar quando o pecado vem. Não adianta você chorar quando sua esposa pega você vendo um vídeo pornográfico, quando sua mãe vê você acessando sites pornográficos, aí é a consequência, mas essa tristeza não. Mas quando você tem acesso à pornografia, aí o pecado em si já deve lhe constranger ao arrependimento. Quando você inventar uma mentirazinha no trabalho para se livrar, e quando alguém fica sabendo do burburinho e chega para você, e você fica mal falado no emprego, na família, em qualquer lugar, e aí você fica triste, isso é remorso. Tire isso do seu coração. Deus está te chamando para você se arrepender de forma verdadeira, e não como o povo de Israel está fazendo. É se arrepender de verdade. E se arrepender de verdade tem a ver com chorar e lamentar pelo pecado, pela mentira. E aqui o pecado que está por trás é o pecado da idolatria. Quando o povo clama, e a gente vai agora para a gente caminha, se você percebeu a idolatria, o remorso e o arrependimento, a gente caminha para um outro aspecto dessa condição de pecado do povo de Israel. Porque o pecado central na vida deles é a idolatria. Eles adoravam outros deuses. E aqui a gente sabe qual é o nome do deus. É Baal. E se você lembra de outros momentos que eu já falei sobre Baal, Baal é o Deus que exige o relacionamento. É o Deus que exige o casamento. Baal é o Deus que quer que Israel se prostitua com ele. Baal é o Deus que quer trazer Israel para perto dele e afastar do Senhor. E aí, quando o povo lamenta e pede ajuda, pela primeira vez, Deus não envia de imediato um libertador. Antes, ele envia um profeta. Profeta esse que nós não sabemos o nome. E esse profeta se levanta, o texto nos diz que o profeta se levanta e ele confronta o povo de Israel. O profeta, ele diz que o povo está adorando a outros deuses. Olha só o que diz o versículo 8.
O profeta diz: tirei vocês da terra do Egito, da terra da escravidão, livrei vocês. E aí o profeta vai lembrando, em nome de Deus, todos os eventos misericordiosos de Deus. Ou seja, Deus foi socorro quando o povo estava cativo. Deus foi socorro quando eles estavam sendo oprimidos. Deus foi socorro quando expulsou da terra aqueles que queriam a terra deles. Deus foi Senhor quando os que tentaram afastar-se deles, quando os povos maus tentavam atacar, Deus foi com eles na batalha, Deus foi com eles em todos os momentos. E o profeta se levanta para lembrar: gente, o problema não é vocês estão empobrecendo, o problema é a idolatria. Às vezes a gente só lembra quando a consequência vem, mas você tem que lembrar qual é a raiz do pecado. Nesse caso aqui, a raiz do pecado era a idolatria. O povo entendeu que a sua confiança, a sua esperança, as suas convicções, a sua salvação estava em Baal, o Deus da prosperidade, o Deus do dinheiro, do poder, da agricultura. Você pode estar fazendo como esse povo. Quando você coloca a sua segurança na conta bancária, na sua casa, na família, quando a sua alegria, a sua maior alegria é o salário e não a adoração, o dízimo, quando a sua maior alegria é estar numa festa e não festejar, quando a sua maior alegria está numa festa e não quando está festejando a adoração a Deus com seus irmãos. Você abraça um ídolo quando você se preocupa em ir num shopping, mas faz pouco caso para ir à igreja. Você é um idólatra, meu irmão e minha irmã, quando você se preocupa mais com a educação da escola do seu filho, mas faz pouco caso da evangelização dele. Você é idólatra quando você prefere a segurança de outras pessoas ao invés da segurança do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo. Veja, existem várias formas da idolatria chegar na nossa vida. É quando a minha alegria, o meu prazer, a minha satisfação está em todas as coisas, menos na glorificação do Senhor. E o profeta é levantado para lembrar o povo que Deus continua sendo misericordioso, mesmo você e eu tendo evento, adorando e alimentando ídolos dentro do nosso coração. Deus ainda é misericordioso com você. Mesmo quando você se preocupa mais em ir para o shopping do que ir para a igreja, Deus ainda assim te cuida de você e te protege. Mesmo quando você ama mais a convivência com outras pessoas do que com o seu cônjuge, ainda assim Deus fortalece o seu casamento. Deus ainda cuida de você. É isso que o profeta está levantando para dizer para o povo: Deus continua sendo misericordioso apesar da idolatria de vocês. Mas vocês, povo de Israel, só lembram do Senhor quando as consequências do seu pecado vêm. Quando, na verdade, nós devemos lembrar do Senhor quando pecamos, o pecado em si, antes mesmo das consequências. Analise sua vida, analise o que você tem vivido, meu irmão e minha irmã. O povo de Israel é colocado diante dessa realidade e o profeta lembra desse aspecto. E nós então entramos no segundo movimento desse sermão. O segundo movimento é quando é o chamado de Gideão. O povo está sob sentença, mas agora Deus vai levantar um libertador. Mas primeiro o povo precisava saber que aquilo era remorso e não arrependimento. Então o anjo do Senhor vem, senta sobre uma árvore. O anjo do Senhor vem e senta-se sobre uma grande árvore. Olha só os detalhes. Quando o anjo do Senhor vem, ele vem e fica sobre uma árvore.
Você lembra de algum personagem bíblico o qual o Senhor fala com ele através de uma árvore? Segura essa informação. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Deixa eu explicar para vocês isso aqui. Vale a pena a gente entender o que é que está acontecendo para... Quando você tem o trigo, as espigas de trigo, você bate-as e quando você vai batendo, as cascas elas são levadas pela brisa do vento. E a parte mais pesada, né, que é o trigo e não a casca, vai caindo. Então, para malhar o trigo, eu preciso de brisa, de vento, para levar a casca e só ficar o cereal. Gideão, esse que está sendo nos apresentado agora, a primeira informação que nós temos sobre ele é que ele vai para um buraco. Ele vai para um buraco e ele tenta fazer esse processo dentro de um buraco. Gente, num buraco não tem brisa. Não tem brisa. Ele está lá batendo o trigo na esperança de algum mínimo vento dentro de um buraco levar a casca. O que isso revela sobre esse personagem? Revela o grande medo dele. Ele tem tanto medo dos midianitas que ele vai para dentro de um buraco na expectativa de tentar malhar o trigo. Quando, na verdade, isso é um esforço que dificilmente daria resultados. O texto está nos contando que ele tem medo. Ele é um homem que teme. Nesse primeiro detalhe. Ele tem medo e ele está aí tentando ganhar a vida, mas cheio de medo. O escritor nos diz que ele tem medo, mas o Senhor se levanta no versículo 12 e diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gente, isso aqui é um pouco até engraçado, né? É até um pouco engraçado, porque, veja, um homem que está ali se escondendo, a gente espera um poderoso guerreiro na figura de alguém que diz assim: olha, os midianitas podem vir, eu vou malhar o meu trigo aqui para todo mundo ver, e quero ver alguém me enfrentar, não é assim que a gente espera um guerreiro, alguém corajoso? Então, a gente não espera isso do medroso que está ali escondido dentro de um buraco. Isso é o contraditório da fala do Senhor para a personalidade de Gideão. Gideão medroso, e Deus o chama de poderoso. Olha só a força, poderoso guerreiro. E por isso que quando Gideão escuta poderoso guerreiro, ele expressa "Ah, Senhor", ou em algumas versões, "Ai de mim, Senhor". E isso aí a gente pode interpretar, pode traduzir para o português de uma forma assim bem tranquila. Me desculpe, Senhor. E aí, me desculpe, Senhor. Se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? O Senhor diz: o Senhor está com você. Gideão diz: desculpe, Senhor. Se o Senhor estivesse conosco, tudo isso estaria acontecendo. Os midianitas estariam nos oprimindo. Se o Senhor estivesse conosco, onde estão as maravilhas que o Senhor fez dos nossos pais? Por que essas maravilhas não estão acontecendo agora? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito e agora nos abandonou nas mãos dos midianitas? Vê como é importante a fala do anjo, que para mostrar o porquê do pecado, porquê do afastamento de Deus. Deus se afasta por causa do pecado. Mas esse povo, e Gideão, ele ecoa a fala de um povo. Eles não conseguem entender porque Deus os abandonou. Mas Deus já tem falado diversas vezes: adore. Mas o povo não entende. Eles preferem ficar questionando a presença, a ação de Deus. Gideão prefere questionar onde está Deus. Quando, na verdade, o único ato dele seria um ato de arrependimento. Isso revela que Gideão ele não consegue entender a diferença entre remorso e arrependimento. Ele não consegue entender que quando o pai dele tem um altar para Baal, aquilo é idolatria. Veja o quão longe essa geração estava do Senhor.
Essa geração estava tão longe do Senhor que eles não conseguiram perceber. Gideão não consegue perceber que eles eram idólatras, isso era pecado e o pecado nos afasta de Deus. Ele acha que o Senhor simplesmente os abandonou. Ele acha que Deus é um ser mesquinho, que Deus é como Baal, que quer ser mimado, quer ser agraciado. É isso que ele acha que está acontecendo. Gideão não consegue perceber a ação de Deus. Gideão está longe de entender a condição que ele se encontra. Então o Senhor se volta para ele e diz: Gideão, Deus não questiona. Deus não está disposto a tentar explicar a Gideão por que disso, daquilo, outro. Ele simplesmente diz: Gideão, eu vou levantar você, vou dar força para você libertar Israel. Aí Gideão diz: Senhor, no capítulo 15, né? Desculpe, Senhor, eu libertar? Não, eu sou o menor. O meu clã é o menor de Manassés. Quem sou eu? Eu sou de uma família pequena, sou alguém de pouca importância. Agora eu vou perguntar de novo. Você lembra alguém que falou com Deus quando ele sentou-se numa árvore? Você lembra alguém que quando Deus falou com ele, ele ficou com medo e disse que não era capaz, que não conseguia? Se você já está entendendo, eu quero que você poste aqui no chat qual a semelhança entre Gideão e um outro personagem bíblico. Aí continua. O meu clã menor, Deus responde: você vai derrotar, eu vou capacitar você para que você derrube todo aqueles gafanhotos, aquela nuvem de gafanhotos, como se eles fossem um só homem. Eu vou capacitar você, Gideão. Eu vou dar força para você. Aí Gideão pede um sinal para Deus. Peço-te um sinal. Você lembra alguém que quando conversou com Deus, quando Deus o chamou para uma missão, ele ficou com medo e depois ele pediu um sinal? Vamos continuar. O Senhor diz: peço-te um sinal. Não vá embora até que eu traga uma oferta. Ele traz uma oferta ao Senhor. Ele traz um cabrito. Então vai todo o ritual de oferecer um cabrito, um sacrifício. E aí eu quero que você note o versículo 21. Com a ponta do cajado que está em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e exclamou: Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Fogo no processo. Essa história de Gideão vai lembrar muito bem, Tassiana, Moisés. Moisés também foi chamado por Deus numa época de opressão do povo. Moisés, quando Deus se revelou a ele estava fazendo um serviço agrícola, assim como Gideão estava fazendo um serviço agrícola. O anjo do Senhor se assenta numa árvore, no caso de Gideão. No caso de Moisés, numa sarça ardente. Exatamente. Veja as conexões aqui. A história de Gideão, e depois quando Deus chama, há um elemento de que Moisés tem medo. Eu sou um homem de língua difícil, de língua dura, de língua pesada. Em Juízes aqui, Gideão diz assim: eu sou da menor família, eu não sou ninguém, eu não consigo, eu sou o menor. Deus diz: Moisés, eu vou te capacitar. Gideão, eu vou te capacitar. Moisés pede um sinal. Deus dá o cajado que se transforma em serpente. Deus dá a mão que é colocada dentro da roupa e quando é retirada manchada, com doença. Então, ele pede um sinal e o sinal é dado. O sinal aqui é que o fogo desce sobre todo aquele sacrifício. No caso de um foi um tipo de sinal, aqui é outro. Então, a semelhança de Moisés, Gideão também é esse homem que teme esse chamado de Deus. Ele tem medo do chamado.
No entanto, ainda assim, o Senhor o chama e o Espírito do Senhor desce sobre ele. O Espírito do Senhor desce sobre ele, o capacita. Mas ainda assim, Gideão é esse homem que tem medo. Ele tem tanto medo, meus irmãos e minhas irmãs, que quando Deus diz para que ele derrube o poste ídolo do seu pai, que era um lugar de adoração a Baal, ao invés de Gideão fazer isso à luz do dia, se ele fosse corajoso, ele chegava lá, à luz do dia, derrubava, porque o Senhor estava com ele. Ele preferiu fazer de noite, junto com seus servos, em silêncio. E só se descobriu que foi ele que derrubou o altar depois de uma grande investigação. Isso revela o medo que estava no coração. O medo é um homem medroso, um homem que teme. Mas a gente sempre espera que o enviado do Senhor, que aquela pessoa que vai ser usada pelo Senhor, seja alguém corajoso, destemido, capacitado. Mas na história de Gideão, nós vemos algo que é bíblico. Deus capacita o medroso, o pequeno, o que não é. Deus fez isso quando chamou Abraão, o povo de Abraão, que é um povo sem muita expressão. Se Deus quisesse, Deus poderia chamar os egípcios, mas ele escolheu aquele povo que construía tenda, ao invés de construir pirâmide. Deus preferiu chamar aquele povo que cuidava de gado, ao invés daquele povo que até hoje nós falamos da escrita cuneiforme da Mesopotâmia. Deus não escolheu as potências do mundo, porque ele escolheu o povo de Israel. E aqui ele poderia escolher homens corajosos dentro de Israel, mas ele escolheu o medroso, porque isso é a loucura. Isso é a loucura do Evangelho, que é poder de Deus. É poder de Deus e não do homem. Deus escolheu o medroso porque era Deus quem ia agir por meio do medroso. Era o Espírito de Deus que iria sobre o medroso. Você pode olhar para dentro de você e dizer assim: "Oh, Senhor, mas eu sou de uma família que foi desestruturada, uma família quebrada. Será que eu posso ser uma mãe? Será que eu posso ser uma boa mãe, um bom pai? Eu não tive referenciais. Como é que eu posso cumprir os mandamentos de amar pai, de honrar pai e mãe, se eu tive tantos exemplos ruins de pai? Eu não tive nem pai." Você pode se perguntar: "Senhor, mas como é que eu vou servir, glorificar o teu nome, se eu estou tão medroso, se eu tenho vergonha de falar para as pessoas de Jesus? Senhor, como é que eu vou glorificar o teu nome no meu trabalho, se é tão difícil para mim? É tão difícil falar." Mas é isso. O Senhor não quer que a glória seja sua, não. O Senhor quer que a glória seja dele. Quando você, que foi fruto de um lar de pais separados, de um pai agressivo, de uma mãe desequilibrada, e você tem uma família que glorifica a Deus, não é porque você aprendeu, mas é porque o Senhor te capacitou. Quando você, meu irmão e minha irmã, dentro do seu trabalho, começa a falar das maravilhas de Deus, não é porque a glória é sua, é porque é de Deus. Quando você cumpre os mandamentos de Deus, quando você ama o Senhor, quando você não mente, é porque Deus capacitou. E aí eu faço uma ponte agora com o Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz que aquele que mente passa a pregar o Evangelho. Aquele que rouba passa a ser generoso. A gente espera que... E aí, imagine um ladrão. O ladrão, o desejo dele é ter, possuir. Só que ele não consegue, então ele pega do outro.
Deus pega essa habilidade do ter, do querer ter, e transforma o querer ter em querer ter para o outro. O mentiroso é aquela pessoa que usa as palavras para persuadir. Deus pega o dom da palavra e transforma, pega aquele mesma habilidade, mas para glorificar o nome dele, ele transforma. E aí, quando todo mundo vê o mentiroso pregando o evangelho, fala, como assim? Quando alguém vê o ladrão sendo generoso, trabalhando, você fala assim, não, como que alguma coisa aconteceu? Porque é tão inesperado que só pode ser um milagre do Senhor. É esse milagre que o Senhor quer fazer na sua vida, nas suas fraquezas, nas suas debilidades. Deus quer capacitar você. Ele te enche do Espírito Santo dele hoje. Não é só Gideão, mas todos nós, na nova aliança, somos cheios do Espírito Santo de Deus. Ele pega pessoas simples, pessoas comuns, pessoas como eu, como você, para fazer a glória, para anunciar a glória dele entre as nações. Deus usa, assim como usa Gideão, ele nos usa como pessoas simples nas nossas fraquezas. Deus chama você, não tem desculpa para isso. Deus chama e te capacita. Deus chama e te honra. É isso que esse movimento de Gideão, desse medo de Gideão. Mas o povo não entende. O povo chama ele de Jerubaal, o que derrubou, aquele que destrói, aquele que está tendo um duelo com Baal. Olha, o povo às vezes não entende. E esse caso o povo preferiu dar glória ao homem e não a glória a Deus. Isso acontece. Mesmo esse homem tendo toda essa capacitação de Deus, a gente vê esse povo adorando, tentando exaltar o nome de Gideão. Mas quando isso acontece, e se alguém um dia tentar exaltar o seu nome, dizer que você fez pelos seus méritos, lembre essas pessoas de que o mérito é de Deus. Lembre-as. Porque às vezes a gente fica assim, sabe como é que é, né? Você tem que aprender a dizer assim, olha, se eu fui capacitado, se eu cheguei até aqui, foi porque Deus me capacitou, foi porque Deus me deu essa habilidade. A gente tem que lembrar de quem é a glória. O último movimento que nós nos deparamos aqui é que Gideão é capacitado pelo Senhor e Deus diz, eu quero que você liberte o povo de Israel, eu vou te usar. E aí, Gideão, ele pede alguns sinais. Ele pede primeiro que uma lã fique molhada e em volta seco. Depois ele quer que em volta fique molhado e a lã fique seca. Né? E aí isso nos remete para o último movimento da vida de Gideão. Às vezes a gente olha para esse evento de Gideão e diz assim, olha como ele ainda assim Deus falando, Deus disse, o anjo do Senhor, ele viu face a face o anjo do Senhor, mas ainda assim ele quer provas, ele precisa de sinais. Gideão quer sinais, porque ele está longe de compreender, ele vive dentro de uma cultura idólatra. O pai dele adorava outros ídolos. O pai dele tinha um altar para um ídolo. Gideão estava muito distante. E ele precisava ver a ação de Deus. Ele precisava perceber a ação de Deus ali presente, para que ele pudesse crer que de fato o Senhor estava capacitando. Mas você e eu somos diferentes. Sabe por quê? Porque o próprio Deus já se fez carne, habitou entre os homens, fez milagres, realizou maravilhas e nos deixou a sua palavra. Nós não somos como Gideão, porque nós temos os sinais necessários. O evangelista João diz,
Muitos foram os sinais, mas os sinais que estão ali são para que vocês creiam. E crendo, tenham vida. O Senhor já deu sinais suficientes a você. O Senhor já deu sinais suficientes para você. Você não precisa ficar correndo em busca de sinais. Você não precisa ficar correndo em busca de Deus falando, porque Deus já falou para você. Os evangelhos são o poder de Deus, o sinal de Deus para você. Você não precisa ficar correndo atrás de sinais. Você é o povo da nova aliança. Você já foi alcançado pelo Senhor. Se você não foi alcançado pelo Senhor, saiba que o Senhor já fez sinais. E aqui a gente fala para muita gente, Deus já fez sinais. Ele já se revelou. O Filho se fez carne e habitou entre os homens. Quer conhecer o Pai? Conheça o Filho. Deus já fez sinais suficientes. Agora é necessário que você creia e, crendo, atue dentro dessa cultura idólatra. E aqui eu trago um elemento. Muitas vezes a igreja erra, porque às vezes quer atuar e enfrentar os ídolos desse templo de noite, no escuro. Quando na verdade precisamos ser cristãos que vão à luz do dia e expõem a idolatria, os postes ídolos desse nosso tempo. E nós podemos ter a certeza que faremos isso na capacitação do Senhor. Na capacitação do Senhor. Porque Ele já nos capacita dentro dessa cultura que afirma que deuses, que prazeres, que dinheiro, que posses são mais importantes do que o Senhor Deus. Ele já deu sinais suficientes para que você possa viver e enfrentar as idolatrias desse mundo, da sua vida, à luz do dia, à luz do Evangelho, que é luz que ilumina o caminho e anuncia todas as direções e anuncia a direção para que a gente encontre a Ele. Isso foi o que Deus fez na vida de Gideão. Mas Ele continua e Ele quer continuar fazendo na sua vida, na sua história, na minha vida, na nossa história. Meus irmãos, quando eu conhecia o Senhor, eu nunca me vi como pastor, como alguém que conduz pessoas. Eu sempre imaginei que o Senhor iria me capacitar para qualquer outra coisa. Eu nunca quis ser pastor. Nunca fiquei alimentando. Quantas vezes eu tentei fugir do Senhor e dizia assim, Deus, não é para mim, ser pastor não é para mim, eu não sei falar. Eu não sou tão inteligente como eu acho que eu deveria ser. E mesmo assim o Senhor me chamou, eu atendi o chamado dele. E hoje eu estou aqui, anunciando o Evangelho dele para vocês. Na minha vida isso se revelou dessa forma. Eu não era o mais capacitado, mas o Senhor escolheu-me para anunciar as boas novas dele. Se ele fez com esse pecador, com tantos outros pecadores na Bíblia, ele também faz com você. O Espírito do Senhor te capacita para anunciar as maravilhas dele, para destruir os ídolos do seu coração, para afastar todo tipo de pecado, de remorso. Se arrependa, abra a mão dos ídolos do seu coração. Você é capaz, porque o Senhor te capacita. Ele está ao seu lado, te capacitando para você abrir mão dos ídolos, se render aos pés dele e servi-lo com alegria, sendo um instrumento nas mãos dele. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Deus Santo, Deus amoroso, Pai, diante da Tua palavra, nós nos alegramos, nós nos entristecemos com os nossos pecados, mas desejamos, Senhor, que essa palavra nos transforme, que essa palavra nos faça pessoas diferentes, pessoas que se rendem aos Teus pés, pessoas que desejam ardentemente
se arrepender e te servir. Pessoas que são capacitadas pelo Espírito para anunciar as boas novas, para viver vidas santas. Senhor, nos faz viver a alegria da nova aliança no teu sangue. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima noite. Continue orando pela nossa cidade, continue orando pelo nosso povo. Esperamos que no próximo domingo tudo se normalize e tenhamos o nosso culto ao Senhor, né? Tenhamos o nosso momento de manhã e à noite, no manhã 9 horas e à noite às 17 horas. Vamos utilizar as redes sociais, o WhatsApp da igreja, para trazer os informes da próxima semana, os informes para a igreja. Então, fica atento no grupo do WhatsApp da igreja, que a gente vai estar passando essas informações. No mais, uma boa semana, que o Senhor te abençoe. Até mais.